Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente tem realmente um tema inovador, né? Assim, claro, vem há muito tempo, mas é algo que está super em voga. Então, eu vou deixar para falar sobre isso já já. Então, boa noite, Eli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Marcelo. Eu estou exatamente muito motivada hoje, porque foi um assunto que eu me empolguei muito e vou confessar aqui nos bastidores que eu e o Marcelo tivemos eu diria assim, um papo muito interessante antes para poder chegar nessa pauta de hoje. E depois eu falei para a Jéssica, eu tive uma aula. Foi exatamente aquilo que eu pensava em termos de inteligência artificial, que vai além, né, de só pensar que é uma área de tecnologia, e o Marcelo vai poder falar para a gente quem é o Marcelo pelo Marcelo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Jéssica. Nossa, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e com toda a sua audiência. Me sinto muito lisonjeado pelo convite mesmo, de toda a minha trajetória aí de aulas e palestras, enfim. Te asseguro que essa é uma das mais importantes para mim, né? Assim, pela importância de levar esse assunto para vocês. Generosidade da sua parte, tá, Eliane, no comecinho ali e tal, te agradeço muito pela sua generosidade. E vocês já começaram descendo a lenha em mim, né? Poxa, quem é o Marcelo pela visão do Marcelo, né? Posso consultar aqui a inteligência artificial rapidinho para responder isso? Bom, vamos lá, deixa eu tentar aqui utilizar a inteligência natural, né? A inteligência humana, que está muito conectada com a inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, primeiro, Marcelo, 49 anos e meio, né? Nunca tinha me colocado dessa maneira assim, há 6 meses de chegar em meio século, que marca importante. Filho de Maria Tereza e Pedro Geraldo, último ou terceiro filho, né, dessa turma toda aí. Eu sou um cara assim, entusiasta do conhecimento, né, por si só, não aquele conhecimento, né, rígido que a gente tem que seguir, mas a beleza do conhecimento como um todo, e acho que esse entusiasmo traz uma coisa dentro de mim que é a paixão por querer transmitir esse conhecimento. Eu acho que isso é algo muito, muito quente dentro de mim. Marcelo, tem muita coisa assim de dúvida para falar sobre inteligência artificial. Acho que daria horas e horas e horas, dias e meses de conversa. Mas pensando um pouquinho assim, eu acho que o primeiro ponto é tirar de repente, né? Como é que você vê essa interface, né? Inteligência artificial, inteligência humana e o quanto que uma pode ou não sobrepor a outra. Eu acho que é uma inquietação do próprio ser humano em relação a isso, esse medo, né? Será que a inteligência artificial vai superar o ser humano? Então, o que você pode dizer sobre isso? Jéssica, a inteligência artificial, ela de um ano para cá, por exemplo, ela não começou a existir há um ano atrás, ela já existe há muitos anos, mas de forma mais palpável, né, para nós aqui no dia a dia, de 1 a 2 anos, de 1 ano e meio para cá, né, e de lá para cá, assim, ela mudou muito. Existem sim alguns paradigmas importantes, né, que ainda está nebuloso de que forma que eles serão entendidos ou superados.
Porque existe uma evolução muito grande da tecnologia e a tecnologia da forma, essa tecnologia em específico, né, de inteligência artificial, que na verdade até o próprio nome ele é um pouco ingrato porque ele não é de fato uma inteligência, mas é sim processamento de dados massivos, né, provocados a partir de inteligência humana. Mas ela tem uma capacidade muito grande e isso de fato gera uma série ainda de nuvens ainda que precisam ser afastadas. E eu quero trazer aqui uma pequena história que pode, de fato, ajudar a exemplificar aqui essa relação entre um e o outro, né? Que até é simples demais, mas que faz com que a tecnologia se conecte na nossa vida de uma maneira que às vezes a gente nem percebe. Não estou nem falando de celular, nada disso, né? Até porque nós da geração prateada agora, assim, nossa, evoluímos muito nisso, né? Então, existem inclusive até aplicativos específicos para a nossa geração, né? Mas imagina uma senhora lá com seus 67 anos de idade, viúva, curtindo muito viver e morando sozinho na sua casa, né? E ela já se acostumou tranquilamente, a sua rotina tranquila ali e tudo mais, tal. Então, contextualizado. Essa senhora sofreu um acidente e está se recuperando de um problema no joelho. Detalhe, ela estava jogando tênis, se lesionou, tal, aí beleza. E aí ela vai preparar o almoço e se dá conta de que esqueceu de comprar os mantimentos, né? E aí ela não consegue ir no mercadinho por causa do joelho. Poxa vida, bom, vamos lá, né? Vamos pegar o famoso app de comida lá, né? Sem propagandas, né? Pega lá o famoso app de comidas e tal. Mas ela se lembrou que ela tem uma dita cuja, né, em cima ali do seu armário. Dita cuja é o nome daquele outro aparelhinho, daquele outro marketplace gigante, né? Não vamos citar nomes aqui, né? Que é conhecida como assistente virtual, né? Então o nome dela é Dita cuja. Aí ela chegou para a Dita cuja e falou o seguinte: olha, eu tenho esses ingredientes aqui. Você consegue me ajudar a produzir aqui alguma coisa, a preparar alguma coisa? Consegue criar aqui uma sugestão aí de alguma receita para um prato saboroso, que seja fácil de preparar e tudo mais, tal? No fim das contas, a Dita cuja, inclusive, foi instruindo a senhorinha no passo a passo para a preparação. Então, isso é um exemplo da relação, né? Às vezes a gente pensa que a tecnologia, inteligência artificial é um monstro, né? Que pode aí nos afetar, mas vê aqui um exemplo simples, uma historinha simples, né? A tal da Dita cuja, ela é uma inteligência, né? Na verdade, é uma ferramenta que foi criada para fazer uma determinada coisa. Foi evoluindo, né? Hoje em dia é muito comum, você tem inclusive a Dita cuja no seu próprio celular, né? Se você quiser, né? Como sua assistente ali e tudo mais, e ela foi ganhando funcionalidades, né? Então essa relação entre a inteligência humana e a inteligência artificial, ela é muito próxima, ela é muito integrada, né? E eu vou te dizer uma coisa, Jéssica. Todas as místicas que estão sendo colocadas em cima dela é mais culpa do próprio ser humano do que efetivamente da própria tecnologia, né? São coisas que nós estamos produzindo. O mais importante quando a gente fala de IA não é entender de tecnologia. O Marcelo falou para mim que o mais importante é a comunicação, né, Marcelo? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso me pôs numa condição de assim, nossa, eu posso interagir de tal maneira que a minha comunicação eu não precise saber de programação, não preciso saber nada, eu preciso me comunicar.
né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Poxa, Eliane, muito obrigado por me lembrar de coisas. Conversamos sobre tantas coisas e, de fato, é verdade. Até é uma oportunidade para eu colocar aqui um ponto importante. Assim, a inteligência artificial hoje, ela é uma ferramenta, né, que está aí para todo mundo. Assim como surgiu lá o buscador do Google lá atrás e que acabou ajudando muita gente a pesquisar uma série de assuntos, até acesso à informação e tudo mais, mas por trás dele existe tecnologia e existem pessoas responsáveis por desenvolver aquela tecnologia. Com as IAs é a mesma coisa. Então, existem aqui aquelas rotas, né? Vamos dizer assim, aquelas carreiras, os caminhos a serem seguidos das pessoas que sim são da área de tecnologia e precisam entender bastante do assunto para desenvolver outras tecnologias mais aplicadas, né? Mas existe também toda uma parte de aplicação da inteligência artificial ou das inteligências artificiais, né, dos modelos que estão aí à nossa disposição, para que nós, meros usuários, né, de computador, possamos utilizá-la da melhor forma possível, seja para melhorar o nosso trabalho ou não. A comunicação é extremamente importante para que eu consiga ser objetivo e ter a minha resposta o mais preciso possível. Simples assim. E agora, pensando na parte prática, né? Você falou desse dispositivo assistente virtual, de algumas, né? Como é que a gente usa isso na prática? Como é que a gente pode utilizar, por exemplo, isso para nos auxiliar numa transição de carreira? Vamos supor, eu tô ali, vou sair, independente da idade, né? Quero fazer uma mudança. Muita gente, a gente já falou aqui sobre empreendedorismo, e inclusive no meio digital, o quanto que a inteligência artificial, assim, quais as ferramentas? Vai você passar uma lista, passar a noite inteira dando lista, né? Mas assim, quais são os pontos mais importantes que a gente tem que saber em relação à inteligência artificial para utilizar isso ao nosso favor? Então, como ela pode nos ajudar? Porque ela pode nos ajudar, gente. Então, vamos facilitar a nossa vida, né? Como é que a gente facilita a nossa vida pensando nesse cenário e num momento que é um momento que envolve, né, muitos questionamentos, envolve muitas cobranças, autocobranças, cobranças de fora. Então, como é que a gente facilita a nossa vida nesse momento com a inteligência artificial? Antes de olhar para a inteligência artificial, acho que a pessoa precisa olhar primeiro para ela própria. Porque eu te asseguro que essas respostas não estão, a princípio, na inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Independente da idade, né, as pessoas têm algum tipo de conhecimento e uma experiência. Alguns com maior bagagem, outros com menor bagagem, né? Mesmo que seja uma pessoa da geração prateada que esteja começando em alguma coisa, ela pode ter um pequeno conhecimento em algo que ela esteja lidando ali, por exemplo, numa transição de carreira, que ela queira mudar para uma outra área. Aquela área que ela está almejando, ela tem um conhecimento muito mais reduzido em comparação com a área que ela vinha e tudo mais tal. Mas dentro da própria experiência, dentro do próprio conhecimento dela, ela tem uma vastidão para explorar. E aí, o passo seguinte, né? Então, o primeiro passo é ela olhar para ela mesma, né? Todas as experiências, todo o conhecimento que ela tem e tudo mais, porque, de novo, né? Se eu não consigo comunicar, e comunicar também significa saber o que eu quero, saber qual o objetivo a alcançar e tudo mais,
A inteligência artificial ela vai ser um mero buscador, né? Assim como é o mais famoso aí, né? O nosso amigo Google. Então, o primeiro passo é olhar para ela própria, né? O segundo passo é entender, ou melhor, perder o medo. Vamos colocar aqui que ela não deve ter medo, né? Se ela fez uma pergunta e ela achou que aquela resposta não tá correta, pergunta de novo, né? E assim vai, e assim vai. E olha que eu estou falando aqui especificamente daquele modelo, né, de texto, né, de troca de texto. Aí existem diversos outros modelos hoje, né, para imagem, vídeo, né, para transformar texto em voz, para transformar voz em texto, transformar voz em imagem, transformar uma imagem num vídeo, e aqui a gente vai, né? Acho que esse é um primeiro ponto importante, a pessoa perder o medo. Uma vez que ela perdeu o medo, ela precisa saber o que ela quer. Bom, eu quero, por exemplo, conversar. Bom, então ela já sabe que ela precisa ir para um modelo de texto, né? Então vai lá para um chat GPT, vai para um Copilot, vai para um Gemini da vida, entre outros tantos que já existem por aí. E ela pode usar a própria inteligência para saber como que ela pode utilizar a inteligência. Então, ela pode simplesmente fazer uma pergunta simples assim. Eu vou falar aqui com colocações de empatia, né? Porque tem muita gente aí que fala que as IAs não têm empatia, mas eu já andei percebendo que quando você é educado com ela, ela é educada com você. E isso eu já testei e algumas coisas já verifiquei isso. Então, se você coloca um por favor, ela te fala um obrigado. Se você coloca lá um obrigado, ela fala assim, poxa, não há de quê, né? É interessante isso. Mas você chega lá numa inteligência e fala assim, oi, me chamo Marcelo, tô chegando aqui pela primeira vez e não faço a menor ideia como você funciona. Você pode me ajudar a te entender? Pronto, tá aí o primeiro passo, né? Para quem efetivamente nunca teve contato com uma inteligência, ela pode começar daí, né? E a própria internet hoje é um universo de conhecimento muito grande. Então, você pode, por exemplo, pedir para aquele modelo que tem, pensando aqui só em internet, tá? Eu vou esquecer buscadores. Você pode buscar, por exemplo, no Gemini e no Copilot, que se conectam com a internet, né? Exceto o GPT, que seja na função paga, e você tem plugins para isso, mas você pode, dentro do próprio chat, né? Do próprio modelo, perguntar para ele, falar assim, poxa, você pode buscar links que me ensinam a utilizar a inteligência, né? E utilizar a inteligência, num primeiro momento, de ponto de partida, é simplesmente você parar, pensar um pouquinho e elaborar uma pergunta um pouquinho melhor, né? A comunicação, né? E se você pedir para a própria inteligência, ela vai te ajudar. Então, ela pode te dar alguns passos para seguir, ela pode te indicar alguns links e tudo mais, né? Estudar, né? Quando eu falo estudar, é ir buscar informação, ler, né? Aí sim seria um quarto passo, né? Buscar mais informação, né? Há um ano atrás, eu comecei exatamente assim, né? Poxa, o chat GPT está sendo disponibilizado para as pessoas. Fui lá, fiz o meu cadastrinho, esperei lá na fila, né, tudo mais. E aí quando lançou, poxa vida, eu não sabia como resolver os bugs que dava, né, dava uns probleminhas lá e eu achava que eu estava fazendo errado aí. E assim, você vai tendo curiosidade, né? Isso é outra coisa muito, muito, muito legal da inteligência artificial. Ela provoca a você melhorar a sua criatividade, a ser mais curioso, porque ela te traz uma informação muito mais rápida,
né? Lógico, você tem que ter ali bom senso, critério para saber se aquilo lá não é nenhuma invenção, né? Outro dia até disseram lá, fizeram uma pesquisa e disseram que o Elon Musk é o atual presidente dos Estados Unidos. Você tem que ter, né, discernimento para entender que não, né? Ela inventa muitas coisas. Não é que ela inventa muitas coisas, ela está aprendendo com aquela massa de dados que está entrando ali na internet. E muita gente colocando informação errada, né? Ela vai ali meio que, né? Então, a comunicação. Então, a inteligência, inclusive, ela pode ajudar você a ser curioso, a ser criativo, né? Você quer mudar de profissão? Poxa vida, legal. Eu tenho 2 caminhos a seguir, né? Eu posso seguir o caminho da tecnologia e aprender a desenvolver e tudo mais, e eu posso seguir o caminho da não tecnologia utilizando a tecnologia, ou seja, colocando, né, em prática todas as vantagens e possibilidades que a inteligência te coloca. Marcelo, só tenho a agradecer e estou super ansiosa para descobrir como é que a gente faz as perguntas mais certeiras. Muito obrigada, Marcelo. Marcelo, super obrigada mesmo. Primeiro pela aula, segundo pela disponibilidade, terceiro por despertar na gente todo esse envolvimento e desmistificar um pouco, né? Porque a gente tende a falar daquilo que é o negativo, né? Quando a gente fala da IA, a gente começa a ver, nossa, ela vai substituir isso, ela vai fazer aquilo. A gente nunca vê com os olhos do que ela pode trazer para a gente, daquilo que a gente pode usar de melhor dela, né? Então, quando você fala dessa transformação, de que lado a gente quer ficar, quando a gente escolhe ficar do lado dela, é também transformá-la em algo que seja benéfico e parceiro para a gente. Eliane, muito obrigado pelo convite. Jéssica, prazer em conhecê-la. Parabéns pelo trabalho que você faz. Muito obrigado pelas perguntas. Olha, eu tive que processar bastante aqui para entender a melhor maneira de retornar isso, cálculos matemáticos super rápidos aqui. E a todos os espectadores do Longe Talk, foi assim um prazer gigantesco poder trazer um pouquinho dessa mensagem para vocês. Espero que, se isso tocar a cabeça de alguém no sentido de se transformar verdadeiramente, poxa vida, todo esse trabalho aqui já efetivamente valeu de tudo. Muito obrigado mesmo.